Olá, colegas contabilistas, eu sou José Adriano Pinto, sou contador e sou diretor de editorial e de produtos da IOB. Estou aqui hoje para falar um pouco da nota fiscal eletrônica para vocês. Falando de conceitos e objetivos do SPED, antes de entrarmos efetivamente na nota fiscal eletrônica, podemos dizer que o SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital e tem alguns objetivos, dentre eles os principais são a simplificação das obrigações acessórias e a diminuição da concorrência desleal. Existem hoje mais de 170 obrigações acessórias no Brasil, por esse motivo a simplificação é um dos principais objetivos. São 3 subprojetos no SPED, a escrituração fiscal digital, conhecido como SPED fiscal, EFD, o SPED contábil, também conhecido como escrituração contábil digital, ECD, e a nota fiscal eletrônica, que nós vamos falar um pouco. Nesse fluxo de demanda, a gente procura apresentar aqui para vocês como que é a integração desses 3 subprojetos em relação ao ambiente da empresa, levando todas essas informações para um ambiente nacional, onde algumas entidades, como Receita Federal, Secretarias de Fazenda e outros órgãos, começam a ter acesso a estas informações de uma forma centralizada e integrada. Com relação à nota fiscal eletrônica e o papel, existe uma grande mudança de conceito, porque a nota fiscal eletrônica passa a ser um arquivo digital. Isso significa que, ao avaliar um papel, que é a nota fiscal eletrônica, com pouco mais de 50 campos, não está se verificando nem 10% do que é o arquivo digital, que tem muitos registros e mais de 400 campos. Nós fizemos uma pesquisa na IOB, onde questionamos o aspecto segurança para as empresas, como as empresas se consideram em relação ao SPED como um todo. E, obviamente, que a maior parte delas se coloca muito preocupadas com isso. Entre 14% e 16% apenas disseram ter total segurança em relação a processos, acuracidade de informações, sistemas e cadastros. Por que existe essa insegurança das empresas? Porque o fisco está avançando muito. Algumas das iniciativas do fisco é o Brasil ID, que é o rastreamento das mercadorias. Então, nesse desenho aqui, o que a gente procura mostrar é que daqui a pouco existirá o sem parar fiscal. Ou seja, quando um caminhão estiver passando por uma fronteira, se estiver tudo certo, tudo ok, ele vai passar com muito mais velocidade. Ao mesmo tempo, se houver algum tipo de problema ou sonegação ou algum indício de sonegação, a fiscalização também identificará isso com mais facilidade. 2 outras coisas importantes de serem citadas são em relação ao que a Secretaria da Fazenda valida quando ela autoriza a empresa a emitir uma nota fiscal eletrônica. Então, as validações são muito simples e voltadas para as questões lógicas. Da mesma forma, a carta de correção é uma outra coisa que continua valendo, apesar da nota fiscal eletrônica. Então, já existe uma previsão da carta de correção eletrônica, mas ela ainda não foi instituída e talvez não seja em 2010. Enquanto isso, ela pode ser utilizada no modelo velho em papel e tanto a papel quanto a eletrônica deverá ser utilizada apenas nas situações em que são permitidas. Quanto à obrigatoriedade, iniciou em abril de 2008 e até outubro de 2010 deve atingir todas as indústrias, comércios e varejo. Com relação à obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, ela se iniciou em abril de 2008 e até outubro de 2010 ela vai atingir todas as indústrias, comércios, atacadistas e distribuidores. Isso é baseado em atividades econômicas. Até o ano passado, eram a realização de atividades. Esse ano, ela está sendo disseminada baseando-se em quinais. Então, tem que haver uma atenção especial para isso, principalmente considerando que as obrigatoriedades são distintas para SPED contábil, SPED fiscal e nota fiscal eletrônica. Com relação a certificados digitais, para a nota fiscal eletrônica poderão ser utilizados o EPJ e o ECNPJ. Então tem que ter uma atenção quanto a isso, porque a empresa que não se prepara para isso tem problemas quando começa a emitir a nota fiscal eletrônica. Com relação às multas,
A não geração de uma nota fiscal eletrônica ou a emissão de uma nota fiscal em papel quando se está obrigado a emitir eletronicamente é considerado a utilização de um documento inidôneo, é uma operação não acobertada por um documento fiscal. Em São Paulo, a multa é de 50%. E aí há uma variação para outros estados. Em Minas, por exemplo, 40%. E tem que se ter uma atenção muito grande com isso, por se tratar de uma multa muito alta. Existem algumas etapas futuras já previstas para a nota fiscal eletrônica. Então, já falamos da carta de correção, existe o recebimento eletrônico, então é uma previsão de que se substitua a necessidade de assinar o canhoto, guardar o canhoto, o download das notas fiscais eletrônicas para os escritórios de contabilidade, para as áreas de centralização CSCs das empresas. O conhecimento de transporte eletrônico também deve começar a ser disseminado. Por enquanto, apenas o Mato Grosso determinou a obrigatoriedade e recentemente adiou essa obrigatoriedade. Alguns dos outros estados estão prorrogando esta obrigatoriedade, estão deixando de determinar a obrigatoriedade, colocando como opcional. Com relação à nota fiscal de serviços conjugada, então existe muita confusão entre a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal paulista, a nota fiscal da Prefeitura de São Paulo. Então esses três documentos eletrônicos, eles são distintos. O que nós estamos falando aqui especificamente é da nota fiscal eletrônica nacional, que tem uma obrigatoriedade determinada por CNAES e que deve atingir a maior massa de empresas até o final de 2010. Com relação à nota fiscal paulista, é uma nota fiscal direcionada para o varejo das empresas de São Paulo e que tende no futuro a ser incorporado pela nota fiscal eletrônica nacional. A nota fiscal da Prefeitura de São Paulo, assim como de outras prefeituras, é um documento também totalmente apartado, independente da nota fiscal eletrônica, independente da nota fiscal paulista, e tem uma tendência também no futuro de ser agregado à nota fiscal eletrônica. Então, enquanto isso, a NFSE, que seria a nota fiscal de serviços eletrônicos, ela está suspensa, porque ainda não houve efetivamente um início de trabalho nesse aspecto. Existem conversas, mas convênio e execução efetivamente ainda não ocorreram. Gostamos de destacar sempre nas conversas com clientes e colegas de empresas os pontos que levam as empresas a terem mais atenção. Então, quais seriam esses pontos? Na nossa visão, temos o fato da informação ser em tempo real, ou seja, antes mesmo da empresa emitir uma nota fiscal, o fisco estadual e eventualmente até o federal, através da distribuição do arquivo XML, já está sabendo da operação que a empresa vai fazer. Então, quando sai o DANF, que é o papel que acompanha a mercadoria na impressora, naquele momento em que o funcionário pegou o DANF e vai entregar para o caminhoneiro, o fisco estadual, o estado destinatário, a Receita Federal já estão cientes daquela operação, o que facilita muito a fiscalização deles. Então, eventualmente, já pode ter um fiscal esperando na saída da empresa, pode ter esperando na entrada lá no destinatário. Então, o tempo real é a nossa realidade hoje. Visibilidade. Então, hoje as empresas, com a nota fiscal eletrônica e os outros subprojetos do SPED, elas passam a apresentar todas essas informações de uma maneira integrada, consolidada, e isso faz com que aumente a visibilidade das informações da empresa perante o fisco. Então, tem que se ter um cuidado maior com isso, porque antes a fiscalização de uma nota fiscal, por exemplo, acontecia quando se acompanhava alguma operação na rua ou quando ia numa empresa e levantavam esses papéis para se analisar. Hoje, antes mesmo de se imprimir o DANF, o fisco já está fiscalizando. Certificação digital, então já comentamos antes, é um ponto que tem que ter atenção, tem que olhar com antecedência, dá um certo trabalho e tem que ter cuidado mesmo. Cruzamentos, então todas as informações, sejam elas fiscais ou contábeis, elas serão cruzadas. Então, uma operação gerada numa nota fiscal eletrônica, lá na frente, de hoje até 5 anos, o fisco vai cruzar isso com o SPED fiscal, com o Sintegra, para quem ainda não está obrigado ao SPED fiscal, com o SPED contábil. Esse tipo de situação vai passar a ser uma dinâmica muito praticada pelo fisco e isso vai gerar, com certeza, mais fiscalização e mais autuações.
Autuação retroativa, então, à medida que o fisco vai evoluindo nos cruzamentos, nas análises, nos relatórios, ele vai tirando proveito disso desde o primeiro momento em que vocês emitiram uma nota fiscal eletrônica ou geraram um arquivo digital. Então, daqui até 5 anos, o fisco pode criar uma regra nova, uma validação nova para se verificar aquele documento que você emitiu. Pessoas, cadastros de classificações fiscais, controles operacionais, tudo isso também faz parte dos pontos que nós consideramos importantes para serem atentados. Agradeço o convite e espero ter contribuído para que vocês possam conhecer um pouco mais da nota fiscal eletrônica do projeto SPED.